Fala galera, tudo bem? A partir de hoje, todos os dias, sempre às 12 horas, você tem um encontro marcado comigo e com toda a nossa equipe de reportagem. Começa o Dedo de Prosa e o primeiro programa vai repercutir os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B e também os jogos do Campeonato Estadual da 2ª Divisão Catarinense. E o primeiro assunto do Dedo de Prosa dessa quinta-feira é a derrota do Bruscão, mais um revés da equipe do técnico Gerson Testoni, o quarto nos últimos 5 jogos e o terceiro consecutivo. A equipe do Bruscão vive o seu pior momento na competição e acabou derrotado em mais um duelo, dessa vez no estádio Baianão para a equipe do Remo. O Remo, que até então era o lanterna da competição, subiu para a 15ª colocação e o Brusque vai tendo bastante dificuldades em vencer essas equipes que estão brigando ali ou que estão em uma campanha. Aconteceu também contra o CSA. O CSA tinha o pior ataque e venceu o Brusque com 3 gols. E o Remo agora tinha o pior ataque também, venceu o Brusque de virada por 2-1, o que mostram aí as deficiências do time do técnico Gerson Testoni e até mesmo a fragilidade da equipe que não consegue superar adversários que vão brigar certamente na parte de baixo da tabela. Falando de parte de baixo da tabela, é importante salientar que das 4 vitórias do Brusque, 3 foram sobre adversários que estão na zona de rebaixamento. O Brusque venceu o Brasil de Pelotas, a Ponte Preta e o Londrina e perdeu para outra equipe integrante do Z4, o Vitória. Ou seja, o Brusque vem tendo aí bastante dificuldades em vencer as equipes consideradas com maior qualidade e isso mostra também a fragilidade da equipe, que começa a cair significativamente na tabela. O Brusque há 2-3 rodadas estava no G4 da competição, já é o 11º lugar, tem 13 pontos na tabela de 30 disputados e um aproveitamento de 43%. É importante ressaltar que o técnico Gerson Testoni fez várias mudanças na equipe, bastante criticado no duelo que o Brusque foi derrotado pela equipe do CSA. Ele fez 5 alterações, destaco a entrada do Zé Carlos no lugar do Jefferson Paulino, que falhou em 2 gols da equipe alagoana, e também a entrada do lateral direito João Carlos e principalmente no ataque o Bruno Alves. O Brusque que teve novamente aí muita dificuldade na criação, a dependência do Edu é muito grande, o Edu que marcou 80% dos gols dessa equipe e ontem teve novamente falhas defensivas, principalmente o primeiro gol, um gol aí de uma falha geral, principalmente porque deixou o Felipe Gedós finalizar e o Zé Carlos também uma bola bastante defensável. Ou seja, o Gersinho vem sendo prejudicado também não somente por escalações muitas vezes, no meu ponto de vista, equivocadas, mas também porque atletas individualmente não estão bem. É o caso dos goleiros, ele não pôde contar com o Jefferson Paulino, que não vinha bem, trocou pelo Zé Carlos, o Zé Carlos acabou falhando. O Totti vinha falhando em muitos jogos e muitos jogadores do Brusque não estão rendendo, é o caso do próprio Thiago Alagoano. Fato é que o Garcês precisou ser reintegrado, mesmo depois de tudo que fez, porque o Brusque não tinha peça de reposição. Ou seja, a culpa não é só do treinador, a culpa é da falta de elenco também. Falando da falta de elenco, o Brusque tem que pensar numa maneira diferente, e esse é o desafio do Gersinho. No ano passado, pela Série C, o Brusque já mostrou muitas dificuldades em querer insistir no sistema pelas pontas. Obviamente é um sistema que deu muito certo, é o sistema do acesso, o Gersinho confia muito e deixou isso bem claro no seu modelo de jogo, só que o Brusque não pode ter só isso como alternativas. A gente vê o Brusque muitas vezes ser armado para jogar pelas beiradas quando não tem jogadores para isso. Mesmo quando o Garcês saiu, o Gersinho tentou o Talhari, tentou o próprio Thiago Alagoano e não encontrou uma solução. Então está na hora de mudar. Principalmente porque o Brusque joga com um espaço muito grande no meio campo, a bola rola muito pouco pelo meio. Eu costumo dizer que o Brusque muitas vezes joga no 5-5-5-5. A saída de bola do Brusque já é procurando as beiradas, essa bola não é girada, você não consegue criar uma marcação. Esse é o grande desafio então do Gersinho, porque o sistema com 3 jogadores, dois pelas beiradas e o Thiago Alagoano e o Edu mais pela frente, é um sistema obviamente ofensivo, mas não adianta você ser ofensivo se o time não está criando oportunidades. Então essa é a grande dificuldade do Brusque e, como eu falei, faltam reforços também, porque muitas vezes o Gersinho não tem no banco esse jogador para conduzir e trabalhar na criatividade. Com a má fase do Thiago Alagoano, ele tentou com o Talhari, que também não está rendendo bem. Ou seja, falta realmente peças de reposição no Bruscão para que o Brusque possa ter um campeonato mais seguro. Sobre o futuro do Bruscão. Rapidamente o Brusque tem que reagir. Obviamente que o técnico Gerson Testoni está bastante pressionado. Ele até disse em coletiva de imprensa que não tem medo de ser demitido. Mas a gente sabe que na cultura do futebol, 3 derrotas consecutivas, inclusive, como eu falei, 4 nos últimos 5 jogos,
preocupam tanto o torcedor como a diretoria e obviamente o sinal de alerta está ligado no Bruscão. O Brusque que no sábado pega o Botafogo, um time que também vem muito pressionado e vai ter a obrigação de vencer. Não sei se o Gerson Testoni permanece no cargo em caso de novo revés no Gigantinho. E para você, o que está faltando no Bruscão? Mande aí pra gente também, comente a nossa live, participe da nossa interação, faça parte aqui também do Dedo de Prosa. A gente vai falar agora do Clube Atlético Carlos Renault na Série B do Campeonato Catarinense. O vovô também deu mole na noite de ontem e acabou derrotado por 2-1 para a equipe do Guarani de Palhoça, jogo de virada. Falando rapidamente do jogo do vovô, o vovô fez um bom primeiro tempo, um time bastante equilibrado, com o Mineiro jogando mais recuado, mas no segundo tempo o Guarani foi muito superior. Vou destacar alguns pontos que para mim culminaram na derrota do Tricolor. Primeiramente, o Carlos Renault saiu na frente, conseguiu com o Jonathan um bonito gol, poderia ter tido uma vantagem até melhor ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo não jogou e perdeu também por falhas individuais. Primeiramente, um pênalti muito bobo cometido ali aos 25 minutos, né? E aí foi convertido pelo Gabriel Vieira e 2 minutos depois uma falha do goleiro Douglas, né? Ele foi sair jogando ali, o Carlos Renault se atrapalhou com a bola e aí o Wilsinho, que saiu do banco, deu a vitória para o Guarani. Resultado, na minha visão, péssimo para o Carlos Renault, que paga pelos seus erros diante de um adversário aí que fatalmente o vovô teria condições de vencer. Sobre a derrota do Carlos Renault, é importante ressaltar que as falhas foram cruciais para o revés em casa, principalmente o segundo gol, além de um pênalti, como eu falei há pouco, muito infantil, o Carlos Renault ontem abusou demais na saída de bola. Eu particularmente, eu acho bonito, obviamente, quando o time consegue sair jogando, mas penso que você tem que ter peças para isso. Muitas vezes a gente não vê nem na Série A do Brasileirão, obviamente que a gente não pode cobrar na Série B do Campeonato Catarinense. E essas saídas de bola, que culminaram com a vitória do Guarani aos 27 minutos, elas quase comprometeram o time antes. No segundo tempo, em 2 saídas de bola errada, o Guarani também passou muito perto de balançar as redes. Então, aquela pergunta que fica, até que ponto vale o risco de você correr, de tomar um gol só para querer sair bonito ou para querer abrir a defesa adversária e chegar, obviamente, ofensivamente ao ataque? Acho que é uma coisa que tem que ser refletida, porque o resultado de ontem comprometeu bastante as pretensões do vovô. Lembrando que o Carlos Renault caiu para a 6ª colocação do campeonato, tem 4 jogos, é uma das poucas equipes que tem 4 jogos, porque muitos times têm 3, o próprio Barra tem apenas 2 jogos porque teve um surto de Covid na equipe, e o Carlos Renault está na 6ª colocação. Então preocupa porque o time não venceu o Atlético Catarinense em casa, conseguiu um excelente resultado, obviamente fora contra o Nação, mas volta a tropeçar no estádio Augusto Boal, onde o Carlos Renault geralmente é muito forte. Então, com certeza, o Renault vai ter que melhorar muito seu aproveitamento, sobretudo em casa, para não perder pontos para concorrentes diretos. O Carlos Renault que volta a jogar agora no próximo domingo, enfrenta a equipe do Caçador, fora de casa. É um desafio que dá para vencer. O Caçador também não faz uma grande competição, mas obviamente vai pressionado já pelos resultados para não deixar adversários abrirem, principalmente o Camboriú, que vem fazendo uma grande campanha, o próprio Barra, que eu falei, que são as equipes, na minha visão, favoritas. Então fica aí o alerta para o vovô, que faça o papel de casa para não se comprometer na competição e obviamente pela equipe que montou, pelo investimento, tem tendo atletas de qualidade como o Mineiro, o Jailton, o Leilson, possa brigar na parte de cima da tabela. É isso aí, pessoal. Fica por aqui então o Dedo de Prosa. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que a gente vai estar aqui todos os dias às 12 horas com a informação do esporte de Brusque, de toda a região e de toda Santa Catarina. Lembro a vocês que hoje também tem o Esporte SCTV a partir das 19h30 e à noite às 19h45 tem o Papo de Boleiras. Vou ficando por aqui. Um grande abraço.